Já deu pau aqui na minha conexão. Vamos lá, começar. Tudo bem? Rafa, Dona Flor, que honra, amada! Gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo hoje, 3 de setembro de 2020, para mais uma live aqui no Papo na Web. Mais uma série aqui nesse meu canal, que eu tô amando fazer essas lives com vocês. Graças a Deus tá tendo uma repercussão muito bacana. Eu tenho recebido muito retorno no privado e acredito que eu tô cumprindo com a minha missão aqui de contribuir para o maior número de pessoas maior número de pessoas possível. Gente, setembro vai ser um mês de muito conteúdo sobre comunicação, sobre gestão de crise, sobre marketing digital, sobre assessoria de imprensa, sobre conteúdos para Google, para site, técnica de SEO. Vai ser show de bola. Confesso que ontem eu fiquei um pouco estressada, foi muita coisa, juntou muita coisa ao mesmo tempo, mas graças a Deus tá tudo certo, afinal de contas, tudo se resolve. Gente, setembro e a gente vai pegar um pouquinho de outubro, vão ser 11 convidados e que a gente chegue final de outubro com mais convidados. Até ontem a gente tinha fechado 10, hoje a gente já fechou com mais um, com a Pri Tescaro, logo ela vai estar aqui conversando com a gente e vamos falar sobre todo esse universo da comunicação. Hoje, recadinhos, porque agora eu faço cola, porque senão eu esqueço, tá, gente? Recadinhos. Essa live vai ficar salva no IGTV e a gente vai se encontrar sempre às 17 horas, tá? Então, chuva de corações para esse conteúdo chegar no maior número de pessoas. Compartilhem com quem você acha que precisa e que vai utilizar desse conteúdo, tá certo? Para quem tá chegando agora, eu sou Fernanda Rosito, muito prazer. Eu sou jornalista, eu sou assessora de imprensa e eu sou social media. Eu crio conteúdos engajadores para empresas que querem engajamento na mídia on e off, ok? Então, chuva de coração. Se esse conteúdo fizer sentido, compartilhem com quem precise, salva e aplica. Bora? Bora falar sobre gestão de crise, bora falar de que forma a assessoria de imprensa e a comunicação ela pode contribuir na gestão de crise. Vamos chamar a Aninha? Deixa eu ver se ela já entrou aqui, eu acho que sim. Aqui tá ela. Eu falo pra caramba, né, gente? Pra falar. Mandei o convite pra Ana Paula Megioglaro, que ela vai ter que confirmar a pronúncia do nome dela, gente, porque eu não sei. Ana! Oi, tô me tapando aqui. Oi, Fê, tá me ouvindo? Ana, oi, tô te escutando, tu tá um pouquinho congelada. Aí. Oi? Tudo bom? Tudo bom, Ana? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Gente, deem ok se vocês estão escutando a gente legal, porque eu, de última hora, precisei trocar o meu ambiente e aqui onde eu estou, eu confesso que a minha conexão ela não é tão boa, mas vamos orar que nada aconteça e que dê tudo certo. Ana, muito Vai dar tudo certo. por aceitar o meu convite para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, né? Acompanho o teu trabalho aí pelas redes sociais, pela internet. Admiro muito o teu trabalho, a tua pessoa. Então, fiquei muito feliz, muito honrada da gente estar aqui conversando sobre isso. Queria que tu falasse, Aninha, um pouquinho de ti
e que tu me falasse como que eu pronuncio direitinho o teu sobrenome. Megiolaro. Megiolaro, então eu falei certo. É a mesma pronúncia é o que está escrito. Não tem. Na verdade, só por Como se curiosidade, o escreve, sobrenome então? nasceu em Verona. Só por curiosidade, o sobrenome Mediolaro nasceu em Verona, na cidade de Romeu e Julieta. E ele veio para o Brasil com 2 Gs, na verdade. E aí, registro no cartório, aí acabaram comendo um G. E tenho Sim, parentes também que tiraram o GI e botaram o J. Então, né, em mas função lá de fugir das perseguições. tudo da mesma Todo família. mundo da mesma família. Que legal, que show. É uma honra, né, ter sido convidada. Eu também te admiro muito, admiro o teu trabalho, te acompanho há muito tempo. Eu sou tua fã de carteirinha. Sou muito fã, te admiro de montão pela tua história, pela tua trajetória de vida e trajetória profissional. Ai, obrigada, amor. Obrigada. Ai, Muito. ai, assim, tu me emociona. Vamos lá, então. Conta, Ana, um pouquinho, fala um pouquinho de ti, né, para as pessoas que estão aqui, Uhum. porque a gente cria uma rotina tão louca e a gente parte do pressuposto que é só ligar aqui a câmera, o Stories, né, e todo mundo te conhece. E não é bem assim, né? A gente tem aí Verdade. um entra e sai, uma rotatividade muito grande, né? E então às vezes, eu confesso que às vezes eu me esqueço, sabe? Mas agora eu faço uma colinha para não me esquecer de me apresentar, Eu também. né? Porque uh, a gente não tem obrigação, as pessoas não têm obrigação de saber quem a gente é, né? Então não custa a gente se apresentar. Então eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do teu trabalho, e aí a gente engata aí esse nosso papo. Na gestão de crise e muitas outras coisas. Bom, já vou falar, né? Eu tô com 42 anos, já vou fazer 43 no final do ano. Por isso que as pessoas dizem, 20 anos de história na comunicação. Sim, 20 anos, um pouquinho mais até. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos, né? Então, eu tenho uma história muito grande, assim. E o amor pela comunicação, ele nasceu muito cedo. Aos 9, eu despertei um desejo muito grande que eu queria ser professora. E aos 11 anos de idade, né, e aí 11, 12, 13 anos, eu fiz um trabalho na disciplina de língua portuguesa e eu tinha que apresentar vários estilos de texto. E na época, a minha opção criativa foi montar um jornal com vários estilos de texto. Olha que bacana! Crônica, matéria, enfim. E uma das minhas atividades, brincadeiras de criança, né, na época eu fui criada pela minha avó e imagina, tinha TV preto e branco ainda na casa dela. Uhum. E a minha brincadeira todas as sextas-feiras era assistir o Globo Repórter e decupar o programa. Eu tinha um caderninho. Aos 9 anos de idade eu já fazia isso. Aí depois, na faculdade de jornalismo, no curso, na disciplina de tele, eu fui descobrir que o que eu fazia era uma decupagem. Para quem não sabe, quem não é da comunicação, decupagem é você né, o que você está assistindo, o que você está vendo. O áudio, né? Oi. Enfim, eu no tempo de estagiário, numa produtora. Bom, enfim, aí que eu fazia... que eu fazia decupagem, né, de todos os programas jornalísticos das emissoras do Rio Grande do Sul. Então eu já sabia a voz de todos de cor e salteado. Eu não precisava mais nem olhar para a TV para saber o nome, porque eu só de ouvir, às vezes eu estava em casa de folga e eu ouvia, é o fulano, não sei o que, não sei o que.
Ah, mas é muito bom, né? É muito É. bom. Eu Bom sempre e digo é bom assim, que ó, tu eu tenho pega uma o coisa. privilégio, eu sempre digo que eu tenho o privilégio de ter como profissão a minha vocação, Hum, né? Então, isso é um privilégio. é um privilégio, né? É. Muito grande. E aí fiz faculdade de jornalismo, aí eu fiz, né? Porque a educação sempre teve muito forte, muito presente na minha vida. E tanto porque eu Uhum. acredito que de nada adianta ações se você não educar as pessoas para isso, né? Então a educação ela faz parte e nós, jornalistas, assessores de imprensa, consultores, nós temos isso, né? Porque nós não só trabalhamos estratégias de comunicação, relacionamentos, imagem, construção de reputação, mas nós educamos também os nossos assessorados, os nossos clientes para isso. Então, a educação e a comunicação, ela está muito, muito interligada e ela está muito presente na vida de todo mundo. Então, eu sempre digo assim, ainda mais, né? Qualquer profissional da área da comunicação tem a educação aí também como base. Sim, sim. Então, é uma coisa que acabou vindo até a reboque, lógico, né? O meu desejo de dar aula era muito grande. Terminei a faculdade de jornalismo, em seguida, menos de um ano, eu entrei no mestrado. Fiz o mestrado em tempo recorde, um ano e meio. Fiz muito rápido, né? Eu tinha 2 anos e meio para completar o curso, mas eu adiantei as cadeiras e Nossa, escrevi minha dissertação adiantou um ano, então. um ano e meio. Nossa. Um ano e meio. Então foi bem, bem rápido. Aí na sequência, eu já fiz estágio docente, na época comecei a dar aula, mas hoje, Fê, eu só tô dando aula em MBA, assim, Uhum. né? Aquele tiro curto, porque não dá mais, assim, por mais que eu ame, não dá mais para viver, assim, 24 horas em função da academia, E né? toma bastante Por tempo, outras né? prioridades, né? Uhum. Isso. E Uhum. eu sempre fui muito dedicada, né? Então, eu não sei fazer nada meia boca, assim. Ou eu faço e me dedico de corpo e alma a tudo que eu faço. Então, por isso que, assim, prezar qualidade, não quantidade, né? Sim, que é Então, o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Isso deveria ser para todos, né? Não adianta nada a é. gente fazer meia É, boca, mas, então não é, faz. mas eu sempre digo, assim, as pessoas dizem, é concorrência, né, e coisa e tal. Eu sempre digo e oriento, até para os meus alunos de Não MBA, tem a gente não concorrência. tem concorrência, tem espaço para todo mundo. Porque, porque o cliente, ele vai buscar o assessor ou o profissional, se adapta também, e todo mundo tem espaço, né, para mostrar o seu trabalho. Eu sempre digo assim, a gente pode ter as técnicas, mas a energia, o valor, o que você coloca é único. Né? Então, é a energia da Fernanda, a energia da Sim, Ana, da Patrícia, do Clóvis, é de quem for, entendeu? Então, é o nosso jeitinho, né, que a gente vai lapidando ao longo dos anos, é o nosso jeito, né, de atender, é o jeito de mandar o release, é o jeito de vender uma pauta, é o jeito de construir, é o olhar, né, na comunicação como um todo, né, o olhar holístico da comunicação, do negócio. Então, tem lugar para todo mundo. tem, tem. E eu acredito também muito em empatia, né? Um cliente pode não fechar contigo, mas fechar com um colega e vice-versa, né? Eu acho que nós Exatamente. profissionais, assim, a gente tem um poder tão grande na nossa mão que é demitir o cliente, né? Então a gente também pode escolher, porque se Sem dúvida. aí vai ter aquela tem boa Fê, Fê tá entrecortando, ai, tá ruim a tá conexão. entrecortando, eu não consegui te ouvir. Ai. E agora tá ouvindo? Deixa eu tirar aqui o meu, eu vou tirar meu Wi-Fi do meu
do meu computador aqui. Aonde eu tô, não dá. Não dá mais, não dá mais. Tirei, vamos ver. Tá me ouvindo, Ana? Agora eu tô. Tá, eu tirei aqui a Oi? conexão. Tá. Eu vou tirar a conexão aqui. Eu tirei a conexão do meu Note, porque aonde eu tô, a conexão não é muito boa, sabe? Mas O sinal. Melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou. Consigo te ouvir agora. Tá. Uhum. Não podemos perder esse conteúdo. Mas, assim, resumindo, então, todo o meu blá, blá, blá que eu tava falando aqui, é que coisa boa se todos pensarem assim, sabe? Que a gente tem colegas, a gente tem parceiros, onde um pode o outro, trocar uma figurinha, ligar, olha, eu tô com uma situação assim, eu tô com um cliente assim, vamos trocar uma ideia, né? Mas infelizmente nem todos pensam assim, né? Nem todo. É uma judiaria. E tem tem cliente pra dar com pau aí. Ninguém precisa ficar se indispondo com um colega. Eu às vezes, eu acho tão legal a gente trabalhar em conjunto, sabe? Então, por que não? Daqui a pouco, fantástico. divide o cliente. Eu já te disse inbox, já te disse, né, de forma pessoal, e hoje eu te digo ao público, né, que eu achei fantástico, fantástico, fantástico o grupo que você criou para ajudar colegas, para trocar orientação, trocar ajuda de verdade, porque o pessoal da comunicação é um pessoal amigo, todo mundo se dá, mas vive que nem uma ilha muitas vezes, né? E a gente precisa desse espírito, dessa sementinha que você está plantando, e eu espero que ela germine e que muito toque o coração dos nossos colegas, porque tem para todo mundo. Por exemplo, o número de empresas que tem, por exemplo, são em torno de 1.400.000 empresas só aqui no Rio Grande do Sul. Pensa. Então, assim, tem cliente para... Tem cliente para todo mundo, é isso que eu quero te dizer. Então, assim, o que falta, o que eu sinto que falta? Nós, profissionais da comunicação, nos unirmos, valorizar de fato a nossa profissão, passar essa mensagem que você está passando com conteúdos, explicar da importância. Esse vídeo que você gravou essa semana, que eu cheguei a comentar, eu achei fantástico. Muitas vezes eu não consigo acompanhar tudo, eu fico com uma dor no coração, porque tem dias que eu vou até 2 da manhã e eu não consigo realmente acompanhar. Mas, assim, o empresário tinha que assistir esse teu vídeo 1000 vezes, né? Não é só o assessor de imprensa, o jornalista. Porque a importância da construção da reputação. Então, assim, não é só ter um site bonito, não é só ter uma rede social bonito, mas, assim, como é que é a importância do assessor de imprensa para a construção dessa reputação. Então, assim, reputação é o que os outros falam de ti, como tu é lembrado, como tu é falado, como tu é visto. Por isso que no assunto que a gente vai entrar logo mais, na gestão de crise, a reputação é uma das coisas que são abaladas na crise, né? Os grandes profissionais das grandes corporações têm uma equipe de assessores de imprensa, né? Só que isso não é privilégio ou luxo do grande empresário. O pequeno empresário também pode ter e deve ter o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa dedicação. Então, a gente está aqui para fazer diferença. Exato. E completando, né? Eu trabalho muito com empreendedor, né? Eu já trabalhei com grandes empresas, mas o meu grande foco... confesso que as coisas foram acontecendo dessa forma, né? Então eu trabalho muito com empreendedor e pequeno negócio, né? Tem uma claro, aí vem a cabeça, né? Mas eu não tenho orçamento, né? Só que tudo é proporcional, né? Uma coisa é uma grande empresa que tem uma demanda gigantesca,
né? E outra coisa é o pequeno negócio, o empreendedor, né? Ele tem um fluxo de demanda menor, né? Claro. E pegando esse gancho, Ana, da reputação, né? Agora o vídeo que eu gravei foi a questão da marca, né? De uma instituição de ensino. Isso. E que assim, né? Claro que daqui a pouco eu tive esse olhar, porque o meu olhar é viciado de profissional da área, né? Mas eu falo sempre, ninguém compra, eu arrisco dizer, ninguém compra de uma empresa que nunca ouviu falar. Aí tu pergunta para 1, para 2, para 3, não, nunca ouvi, tu tá com, Verdade. né? E aí, fazendo um link, Ana, com essa questão da reputação e da gestão da crise, né? Foi 2014 que a gente passou por uma crise econômica. Foi 2014? Me ajuda. 2013, 13. 2013. 14 também. Foram uns 2 anos aí, bem... 2014 bem foi o ano da complicados. Copa, lembra? Da Copa aqui no Brasil. Isso. Eu não me lembrava se aquela crise forte que a gente teve econômica foi em 2014 ou em 2013. Então foi 2013 e 14, pior ainda. Mas agora a gente também vive uma crise, né? Embora a gente já esteja, eu acho que se movimentando bastante e em vias de tomando caminhos para que as coisas se reorganizem, mas a gente vem vivendo aí uma crise, né? O que tu falaria, Ana, para a questão da reputação e a questão de trabalhar essa crise, né? Ou para evitar, para estar preparado, ou durante ela, como se manter vivo, né? Antes de te responder essa pergunta, tá? Eu vou tomar liberdade, porque eu dou uma palestra e um workshop sobre gestão de crise, tá? Tem ali no meu material de divulgação da consultoria. Eu só queria falar, porque a gente fala tanto em crise, né? O que é a palavra crise, né? A gente pode buscar... Crise nem sempre é sinônimo de coisa ruim. Uma vez eu estava dando entrevista na Rádio Jovem Pan, e o apresentador, ele falou assim, não, eu não gosto da palavra crise, porque crise só é sinônimo de coisa ruim. Aí eu falei assim, e uma crise de riso para você é sinônimo de coisa ruim também? Adorei. E aí eu falei, crise nem sempre é sinônimo de coisa ruim. Por exemplo, crise na área econômica pode ser tido como um surto de prosperidade, né? Ou um surto de depressão. Então, quando a gente fala de crise, né, e tem alguns termos em inglês também que a gente utiliza, que é essa ruptura, essa quebra, quando a gente está construindo, né, as ações de gestão de crise. Qual é a grande diferença, né, e o que eu separei tanta coisa para falar de crise, que eu sou tão apaixonada, mas o que acontece? Mas, Ana, a gente está vivendo... Aninha, se faltar tempo, a gente faz outra live para continuar o assunto, não tem problema, tá? Tá bom. É que a gente sempre, né, quando a gente trabalha assim com o que a gente ama, a gente sempre quer passar para o outro mais informação possível, mais orientação, o mais ajuda possível que a gente possa dar. Mas assim, é importante a gente, tipo, o que é uma crise, né? Crise não é um problema corriqueiro do cotidiano dentro de uma empresa, dentro de uma organização. A gente está falando de uma crise, por exemplo, atual, a pandemia é uma crise. Porque é um fenômeno ou acontecimento que acabou abalando as estruturas e as gestões de toda a estrutura da sociedade. Então, normalmente, é uma crise por algum incidente natural, né? Mas é interessante, Fernanda, tem o Instituto de Gestão de Crise nos Estados Unidos, tá? Eles fazem pesquisas constantes e 80% de todas as crises são crises
causadas por falhas nos processos de gestão. Então, são crises causadas pelos próprios gestores ou pessoas, né, em outras escalas dentro das empresas. Então, todas as grandes crises, né, ou a boa parte, ou a... Delay, né? Trancou de novo. E que poderia ser evitada, né, essa crise, porque se ela vem de dentro da ela surge dentro da empresa por falha nos processos, ela poderia ter sido evitada se tratada preventivamente. Exatamente. E o que acontece? Muita gente pergunta assim, tá, mas se a crise foi causada por problema de gestão, ela não poderia ter sido evitada? Sim, porque normalmente o que acontece? As pessoas, elas olham e acham que a crise não vai estourar. Ou que a crise, ela não vai eclodir, né? Então, o que acontece? Por isso que é importante, né, a orientação, e não tem um produto pronto ou um projeto pronto. Por quê? Um plano de gestão de crise, por que é tão importante? É o documento mais importante, né, na orientação de construção de uma consultoria voltada para a gestão de crise. É um manual, é um documento que vai estar lá contendo ações, né, de orientação, o que fazer, o que cada setor vai fazer num momento de crise. E aí eu bebo muito da teoria de um consultor de renome europeu, que é o Lampreia. Por quê? Porque ele diz o seguinte, e por que eu me identifico muito com ele? Não que eu não beba e leia outros autores, assim, mas eu me baseio muito nele no meu trabalho, porque ele diz o seguinte, que mais de 80% das ações numa gestão de crise são ações que envolvem a comunicação. Então, assim, o que o profissional de comunicação faz? Ele faz tudo, né? Então, num momento de crise, é nós que temos que estar ali de plantão, do lado da empresa, do lado do empresário, do lado de uma pessoa ou do lado de alguém do governo. É o assessor de imprensa, é o jornalista, é o consultor de comunicação. Somos nós a peça fundamental para auxiliar a organização, pessoa física ou jurídica, a sair, né, a desdobrar essa crise que foi, né, criada, implantada, enfim, ela pode ter vindo de várias origens, né? Uhum. Mas nós somos fundamentais. E aí o Lampreia fala muito isso em tudo que ele escreve. E é um cara que tem mais de 30 anos aí, os livros dele, quando ele fez os livros e publicou, ele já tinha mais de 30 anos de experiência na área de gestão de crise, assim. Então, ele é um dos nomes mais importantes aí da Europa nessa área. Tem outros, né, outros autores, até eu separei um aqui, quando ele fala de... tá aqui. Aqui. O Jonathan Bernstein, que ele é um dos mais conceituados, né, gestores de crise nos Estados Unidos. E ele define a crise, né, como qualquer situação que ameaça ou pode ameaçar a integridade, né, de pessoas ou propriedades, e aí pessoa física, governo ou empresas, né, e seriamente, né, essa situação interrompe um negócio, arranha a reputação, né, impacta negativamente as pessoas e o mercado da área. Então, é muito importante a gente entender que tudo isso está embasado, não é coisa da nossa cabeça, tudo isso está muito embasado com institutos de pesquisa, com teóricos, né? Por exemplo, né, um outro autor falando de Brasil, que eu gosto muito, até escrevi artigo com ele, é meu grande amigo, o Clóvis de Barros Filho. O Clóvis, né, na consultoria dele, que é uma consultoria de ética, né, o Espaço Ética, ele fez uma pesquisa, isso início dos anos 2000, mais ou menos, onde ele dizia, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, de comunicação. Quando algum veículo, algum jornal publica uma notícia, por exemplo, o fulano é mentiroso, né? Quanto mais você for brigar por espaço para dizer fulano não é mentiroso, mais você está reforçando
na cabeça das pessoas, né, que o fulaninho é mentiroso. Então, o que a gente faz? A gente sempre tem que trabalhar, e a neurolinguística fala muito isso, né? Você sempre tem que trabalhar com uma notícia, uma informação positiva. E não tentar negar o que foi falado, o que foi dito. Então, assim, a publicidade, lança um produto novo. Né, se deu algum problema, alguma coisa, uma embalagem nova. Então, assim também é a comunicação das pessoas. Então, como é que a gente vai trabalhar uma imagem manchada, uma reputação comprometida? Da mesma forma, né? Com as nossas ferramentas, óbvio, né? Sim, sim, sim. Não, e eu complementaria, né, Ana, que uma empresa que passa, quando a empresa, pessoa pública, enfim, né, passa por um momento de crise, uma crise negativa, vamos então falar assim, né, mas se ela vem já com um trabalho de fortalecimento de marca, não é uma notícia ruim, por mais verdadeira que ela seja, que vai danificar, né? Que vai dar que vai prejudicar a imagem dela, né? Então, eu até brinco, faz cosquinha, né? Diz, não, mas só um pouquinho. Será que é bem assim? Não, mas peraí. No mínimo, as pessoas vão querer ouvir a versão dessa empresa, enfim, do outro lado, né? Até para validar se essa informação é verdadeira. Principalmente em tempos de fake news aí que a gente tá... Meu Deus! Né? Então, como tu disse, não faz cosquinha, né? Ou se fizer, é uma cosquinha. E a pessoa... mas aí, claro, vem de uma trajetória, né, com ações de comunicação, que tem uma imagem fortalecida, tem uma reputação positiva no mercado. Então, isso serve também, se a gente for comparar, né, fulaninho falou mal da outra pessoa porque diz que, né? Se ela tem uma boa reputação, e aí falando de pessoa física, pra gente fazer uma comparação, claro. Não, mas isso aí não deve ser verdade, isso é fofoca. Então, a gente pode fazer essa analogia, né, Ana? Sem dúvida, sem dúvida. E, por exemplo, quando a gente tem uma construção de relacionamento, que é o que o assessor de imprensa faz, né? Uma construção de relacionamento com a mídia. Quando você faz o seu assessorado ser fonte de informação da mídia, quando você constrói... Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, isso faz toda a diferença. E o empresário é muito importante, deixa eu botar aqui no silencioso. Tinha esquecido. O empresário, ele sabe disso, sabe? O que é importante falar? Há profissionais de comunicação para todo mundo. Então, assim, imprensa ou comunicação é artefato de luxo. Não é. Não é. Mas ética não é luxo. Ana, olha a maior prova que a comunicação não é artefato de luxo. Nesta pandemia que nós estamos vivendo, como que as pessoas como as empresas, né, se comunicaram com seus públicos, venderam seus produtos e serviços? A comunicação. Graças à comunicação. Na verdade, a comunicação está vivendo, eu acho que o momento de ouro da sua vida, né? Porque ela nunca foi tão solicitada do que agora. Então... Verdade. Eu, particularmente, acho fantástico essa pandemia em função disso, tá? Mas, ó, não falei. Mas assim, é que, Fê, eu entendo, não, a gente não tá, né, longe, a gente quer que essa pandemia passe, mas são nesses momentos de dificuldade, né, essa não vai ser, infelizmente, a última pandemia ou a última crise, sim, né, mas é a maior do século, mas é nesses momentos que as pessoas se descobrem e as pessoas também começam a valorizar questões que elas achavam que era luxo e não é. O nosso trabalho é nesse
sempre falei isso e sempre vou bater nessa tecla. Então, assim, muitas vezes, e olha que eu vou te dizer que os meus valores são bem baratinhos, né? Mas, assim, muitas vezes o empresário diz assim, não. Tipo, vou cortar a comunicação. Eu digo, tá, e vai viver como, né? Sim. Porque, por exemplo, eu comecei eu comecei a minha experiência na área da comunicação no rádio. Uhum. Aí depois eu caí de paraquedas na assessoria de imprensa. E amei, né? Porque você consegue mudar o mundo, né? Você acha que consegue, e a gente consegue e transforma, né? Um cliente feliz ou qualquer ajuda que você está dando para alguém, os olhos brilham e a gente se emociona. É assim que eu me sinto, sempre. E é fantástico. Eu brinco que é uma cachaça que depois que tu começa a tomar, tu não sai, e é uma coisa assim que, tipo, eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio com a assessoria de imprensa. Ódio, porque às vezes quando a gente não consegue aquilo que a gente queria, mas assim, ó, não tem coisa mais gratificante do que ver aquela conquista, né? Aquela pauta publicada, veiculada, isso aí, nossa, só quem é da área para entender. Uhum. O momento do clipping do dia seguinte é o mais feliz, né? Olha aí, eu tô tendo a honra de ter a audiência do meu marido. Travou? Oi, cortou, Fê, não te ouvi. Aninha, olha só, deixa eu só situar para quem tá entrando aqui. A gente tá falando com a Ana Megiolaro. Falei certo dessa vez? A Ana é jornalista, tem 20 anos aí de estrada na área da comunicação, trabalha também como consultora, como professora. É professora que você fala? Também. Professora. Professora. E, educadora, mas é professora. Eu sabia que não era. Era uma outra palavra. Educadora. E a Ana está aqui participando dessa live, contando a sua percepção, a sua experiência, a sua vivência como especialista em gestão de crise. Ana, vamos falar um pouquinho sobre os desafios de trabalhar com a gestão de crise em empresas, com pessoas públicas, enfim. Assim, o grande desafio, tá? Primeiro, é o empresário saber o que é uma crise de um problema cotidiano, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Um problema no chão de fábrica, um problema interno, tá? Essa consciência, ela é necessária. Então, a gente tem que entender, fazer com que esse empresário, esse cliente, né, da assessoria ou consultoria, entenda o que é uma crise. A crise vai abalar a empresa como um todo, né? Só que vai sair do portão da empresa. Quando sai do portão da empresa, ela toma uma outra proporção. E aí sim ela pode arranhar mercado, reputação, e aí sim está instaurada a crise. Mas quando é um problema que você pode resolver do portão para dentro, você administra com uma comunicação interna. Uma crise também, por exemplo, um funcionário que é demitido, vaza documento, que era confidencial. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né, de como uma crise pode ser instaurada, por exemplo, numa empresa. Mas o que é importante, tá? Eu diria assim, não importa o tamanho da empresa. Hoje nós vivemos momentos completamente diferentes do que vivíamos há 10 anos. Sim. Quando você fala, né, em comunicação off, em comunicação on, né, as crises hoje, elas são instantâneas. Por quê? Porque quando elas vêm a público ou numa rede social, já foi. E aí você não tem mais... Né? É muito rápido. Porque antigamente, eu digo, né, no meio onde nós tínhamos
só impresso, você ainda tinha 24 horas para pensar numa resposta, num retorno, alguma coisa. Hoje você tem fração de segundos para tomar uma atitude e uma decisão junto aos gestores da empresa. E mais, não é só uma comunicação do portão para fora. Você precisa organizar a comunicação interna, que muitas pessoas acabam não dando importância. Só que assim, hoje você tem que trabalhar a comunicação de uma forma integrada. Por exemplo, não adianta você resolver o problema para a imprensa. Você tem que resolver o problema e você tem que falar para o seu público interno, porque ele vai ser o multiplicador da boa imagem ou da boa reputação ou do que você quer realmente corrigir ou construir com relação à comunicação, as falhas. Sempre. Eu sempre digo assim, não adianta você pintar a fachada da sua casa se você acumula lixo dentro de casa. Uma hora vai feder. Né? Então, assim, por isso que o jeito que eu trabalho, eu sempre digo assim, nós temos que trabalhar a comunicação de uma forma integrada. Organizar a casa com os fluxos de informação, depois ir para os processos de informação. O teu primeiro cliente é o teu colaborador, então você tem que falar para ele tudo o que você está pensando, compartilhar essas ideias, esses planos. Por exemplo, não adianta o presidente da empresa, seja ela pequena, média, enfim, contratar uma assessoria e não tá falando isso, e não tá compartilhando isso. Por exemplo, tem uma rede social linda, aonde os colaboradores não curtem, não seguem, não compartilham a página da própria empresa que trabalham. Então, essas questões, elas são muito delicadas. E aí, sim, não importa o tamanho da empresa, você tem que ter um documento com algumas orientações de um plano de gestão de crise. Porque, assim como a morte, eu sei que é ruim falar de morte, né? Assim como a morte, ninguém vai fugir de alguma crise. Por exemplo, a minha empresa pode ser uma empresa sólida e eu cuido, e eu tenho um zelo, mas a pandemia pegou todo mundo. Pegou. Né? Então ninguém está alheio. Né? A grande maioria acho que estava desprevenido. Totalmente. Então, assim, essa necessidade da gente entender, da gente não fugir da crise, da gente não fugir da comunicação, entender que isso tudo tá para nos ajudar, né? Esse entendimento o empresário precisa ter. E nós temos uma missão, enquanto pessoas da comunicação, de passar essa mensagem, porque é o que a gente sempre diz, né? A comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. E se o outro teve um entendimento equivocado, sim, eu sou responsável também. Porque eu preciso passar... A tua mensagem foi passada de forma errada. Então eu preciso, e isso é uma coisa importante, porque o jornalismo tem muito isso. O jornalismo é o cara que tem ensino médio e o cara que é PhD, ele vai entender essa mensagem. E para a gente também é assim, a gente precisa passar uma mensagem que seja esclarecedora, que seja uma mensagem compreensível por todos esses públicos, ou a maior parte dele. E que a gente tenha paciência também de explicar, né, da importância do nosso trabalho para a construção do negócio, da imagem. Todo empresário quer prosperar. Sim. Todo empresário quer ser fonte de informação. Todo empresário, pessoa, né, eu estou com um empresário como exemplo, né, mas qualquer político agora na época das eleições também, tá todo mundo querendo um assessor de imprensa, né, ou alguém da comunicação para cuidar das suas redes, né, para lapidar a sua imagem. Então, o nosso trabalho é fundamental, mas também cabe a nós mostrar o quão fundamental ele é. Sem dúvida. E eu acho que, aí fazendo até uma crítica, assim, para o nosso mercado, eu acho que falta um pouquinho disso, né? Da gente mostrar mais, explicar mais. A gente parte da ideia que isso é claro, isso é óbvio, né? Mas é óbvio para nós que somos da área, que somos profissionais,
né? Mas talvez para outra pessoa, afinal, eu pego o exemplo, né? Tu diz assim, eu me lembro quando eu estava na faculdade e tal, ou até mesmo agora, depois de formada, sou jornalista, legal, tu trabalha no... Aí fala a empresa lá, mais conhecida de comunicação. Não, eu sou assessora de imprensa. Aí, tá. Murchou, porque a pessoa não faz nem ideia do que é isso. Então, tu tem que explicar, né? Tu tem que explicar o que é essa... E isso não é... Não, tô falando também de empresa. Tem muito empreendedor, tem muito empresário, né? Que não tem conhecimento do que é e muito menos da importância, né? Então, eu acho que também falta, assim, um pouquinho da nossa parte, Ana. O que tu acha? Não, eu concordo plenamente contigo, assim, e uma das coisas que eu sempre falo da questão do óbvio, o óbvio precisa ser dito e compreendido, né, pelo interlocutor, para ser óbvio. Porque se ele não for compreendido, não é óbvio. Então, essas coisas, elas são tão, pra gente, chovendo molhado. Mas você precisa mostrar, comprovar, explicar, né? Mas o nosso trabalho de comunicação, ele precisa ser mostrado. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, os relatórios, né? Você mostrar da importância do seu trabalho, né? A época de crise também, né? Mostrar para o empresário a construção da reputação dele, né? Gente, é só você botar seu nome aí, entre aspas, no Google, dá um Google, né? Antigamente não tinha isso, hoje você coloca e você vê de tudo ali. Então, facilitou demais. Eu, quando entrei na faculdade, meu Deus, foi 99, né? Eu nem tinha internet em casa, então eu ia para a faculdade. Ana, vamos pular essa parte, porque eu sou do tempo da internet de escada. Né? Então, vamos por parte. Ana, estamos nos finalmente aqui do nosso papo. Nossa, muito assunto, passou muito rápido, muito rápido. A gente tem ainda 10 minutinhos, tá? Mas eu queria te pedir, nesses minutinhos finais que a gente tem aí, que tu desse uma dica, né, sobre tudo isso que a gente falou, sobre tudo isso que a gente conversou, uma dica para quem tá aí nos acompanhando ao vivo. Agradeço a participação. Muito. Eu agradeço a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, que nos ouviu. Aqui a Luli Severo. Oi, Lu, exatamente. Hoje em dia são tantos os meios de comunicação que o empresário não pode se limitar e não tem como ele, empresário, controlar tudo sozinho. Enfim. Gente, a live fica gravada no IGTV, tá? O teclado da Lu é inglês, não tem problema. É que eu que não enxergo mesmo, tá, Lu? Eu tenho que chegar mais pertinho, assim. A live fica gravada no IGTV. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para todos vocês. Se fez, compartilhem com quem vocês acham que vai ser bacana receber esse conteúdo. Salvem e apliquem. É o que eu venho dizendo, né? Quem tiver interesse em participar do grupo, tá lá no link da minha bio. E vamos falar muito sobre comunicação. Aninha, uma dica. Olha, o que eu sempre digo, tá? Uma empresa, ó, seja empresa, seja pessoa, seja consultor independente, um empreendedor, ou alguém que está começando seu negócio. Agora, não importa o tamanho do seu negócio. Não importa. Governo, né? Prefeitura lá que tem 2.000 habitantes, não importa, não importa. Todo mundo precisa de comunicação. O ser humano, a história da humanidade, ela nasceu junto com a história da comunicação. Desde que existe o homem, existe a comunicação, né? Nós tivemos aí grandes rupturas, né, nos processos de comunicação. Primeiro foi fala, depois escrita, enfim. Né? A gente pode até falar sobre isso num outro momento.
Mas o que eu digo, assim, e que é fundamental? Uma empresa, para estar preparada, tá? Para períodos de turbulência, sejam elas instabilidade política, econômica, saúde, pandemia, que nem a gente está agora, é aquela empresa que fez um planejamento estratégico de comunicação. Aí você vai me dizer, bah, Ana, muitas empresas não têm nem planejamento estratégico. Tudo bem, mas é uma empresa que tem que fazer um planejamento estratégico de comunicação com o auxílio de um profissional da comunicação, mas é um planejamento estratégico de comunicação alinhado com o seu negócio, com o seu propósito. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala que uma assessoria de imprensa ajuda a construção de uma imagem, de uma reputação, isso alavanca os negócios também. Então, o pequeno empreendedor que está abrindo seu negócio tem que entender assim, poxa, eu vou separar na minha caixinha um investimento para comunicação, porque a comunicação é uma roda fundamental para o meu carro andar. Então, a comunicação, ela é vital. Não é porque a gente é da comunicação que fala, se eu tivesse qualquer outra profissão, mas não imagino, porque é a minha vocação, mas se eu tivesse qualquer outra, eu ia entender isso. Porque sem comunicação, a gente não chega a lugar nenhum. Lugar nenhum. Você precisa se comunicar. E se comunicar com efetividade. E sem a ajuda de um profissional da área, não adianta o empresário dizer assim, não, mas eu sei falar, eu sei me portar. Não. A gente tem as estratégias. Né? Se todo mundo dominasse comunicação, não teria por que ter faculdade de comunicação. É verdade. Não teria por que ter cursos de comunicação. Aí a comunicação ia estar numa disciplina em qualquer curso. Mas não, nós fazemos a diferença na vida. O nosso trabalho faz a diferença na vida das pessoas, dos negócios, da sociedade, da política. Por onde a gente anda, por onde o nosso trabalho chega, alcança, a gente faz a diferença e ajuda essa sociedade a ser um pouquinho melhor. É nisso que eu acredito e é nisso que eu tenho como um propósito de vida, assim. Ai, que fantástico, que fantástico. E concordo contigo em todas as palavras que tu mencionasse aí. Realmente, se todos fossem aptos a fazer isso, a trabalhar com isso, a comunicação não seria uma graduação, né? Não teria tanta pós, MBA, enfim, mestrado. Seria uma disciplina de outros cursos, né? Mas tomara que a gente tenha plantado aí uma sementinha, então, né, que esse conteúdo tenha sido... Quero agradecer a Ângela, que está dando parabéns parabéns a essas duas grandes comunicadoras. Muito obrigada, Ângela. Aninha, muito obrigada pelas tuas palavras. Passou muito rápido. Estou impressionada. Passou voando. A gente estaria aqui a mais 2, 3, 4 lives na sequência. Vamos pensar de quem sabe a gente marca mais uma. Mais para adiante um pouquinho pra gente. Olha, eu não falei... Ô, Fê, eu não falei 10% do que eu separei. Não dá tempo! Não dá tempo! Mas assim, em síntese, eu acho que a gente passou um recado bacana da importância do trabalho, principalmente nesses períodos de turbulência, né, que as empresas, pessoas estão passando, e saber o seguinte, nossos colegas, há clientes para todos, todos, gente, no Rio Grande do Sul são mais de 1 milhão, só no Rio Grande do Sul, né, de empresas. E aí agora, se a gente parar para pensar depois, né, dessa crise da pandemia, e ainda a gente está vivendo, quantos empreendedores não surgiram? Então, assim, quantas pessoas estão aí? Quantas pessoas estão aí precisando, muitas vezes, de um nosso apoio, até de uma consulta, de alguma coisa. Eu criei no início da pandemia, só mais um minutinho, eu criei no início da pandemia uma hashtag na crise ajude, né? Porque a gente pode dar uma orientação, uma palavra amiga,
O teu conhecimento pode ser fundamental para que o cara dê o primeiro passo ou comece uma venda de uma forma organizada. E eu diria mais, você não precisa ter um computador de última geração para fazer um planejamento estratégico de comunicação, pode ser numa cartolina. Sim, não, dá até para fazer no bloco de notas do celular, né? Enfim, é só querer. É só querer que vai fazer toda a diferença. Mas eu acho que ainda tem um aprendizado ainda, sabe? Talvez uma mudança uma mudança cultural, né? Muito. Mas eu acho que nesse sentido já se evoluiu muito, sabe? Eu acho que já foi pior. Eu acho que a pandemia veio aí para, sabe, dar um tapa na cara para mostrar que a comunicação é fundamental e quanto mais a empresa estiver preparada, né, com a sua reputação em dia, né, menos danos ela vai sofrer aí em situações de emergência. Verdade. Ana, muito obrigada. Agora a gente tem 3 minutinhos. Um beijo gigantesco. Muito obrigada pelas tuas palavras. Gente, muito obrigada pela participação. Espero que esse conteúdo... Ai, perdão. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido aí para todo mundo. Salvem, compartilhem e apliquem, tá bom? Um beijo grande. Um beijo, obrigada por tudo, obrigada pela participação de todos, obrigada por quem aí está nos assistindo, continua nos assistindo, ou nos assistiu, ou vai nos assistir. E a gente está à disposição, né? Podem aí nos chamar aí nas redes sociais, qualquer dúvida, qualquer pergunta, sigo à disposição. E Fê, de novo, parabéns por esse teu projeto, por essa tua semente que eu tenho certeza que vai germinar e tocar o coração de todos os profissionais da área da comunicação. Isso aí. Obrigada, Aninha. Beijo grande. Beijo, fica com Deus.